Silvio, no seu comentário anterior, você lembrou, né, de algumas pessoas que duvidam aí do fato do que ocorreu em 2018, da facada dada por Adélio Bispo em Jair Bolsonaro, em Juiz de Fora, durante a campanha eleitoral e ainda em 2018. A gente trouxe aqui em 2019, enquanto ainda estava preso em Curitiba, o Lula foi questionado se ele duvidava que Jair Bolsonaro teria então sofrido um ataque à faca durante a campanha eleitoral. E a gente vai relembrar a resposta do petista. Sinceramente, aquela facada para mim tem uma coisa muito estranha. Tem uma coisa muito estranha. Uma facada que não aparece sangue em nenhum momento. Uma facada que o cara que dá a facada é protegido pelo segurança do Bolsonaro. Eu conheço segurança de palanque. Se é um caso comigo, sabe, eu teria que pular em cima do meu segurança para não matar o cara. O cara que é protegido pelo segurança do Bolsonaro. A faca que não aparece em nenhum momento. Tem muita história estranha, suspeita. Bom, além disso, o petista, o Paulo Pimenta, disse, também sem provas, que o ataque contra o então candidato à presidência teria sido uma armação. Às vésperas da pré-campanha eleitoral em fevereiro de 2022, Pimenta afirmou o seguinte, abre aspas, o desespero de Bolsonaro é tanto que está tentando aplicar uma espécie de plano Cohen Tabajara. Ele ressuscita a fakeada para tentar um último suspiro diante da derrota iminente. A verdade é que o miliciano é o pior presidente da história do Brasil e o povo não aguenta mais. Fecha aspas. Um ano antes, em 2021, Pimenta publicou um documentário do portal Brasil 247 chamado Bolsonaro e Adélio, uma fakeada no coração do Brasil. O YouTube removeu o documentário e explicou que incluiu o vídeo na classificação de conteúdos como discurso de ódio, qualquer vídeo ou áudio que negue, banalize ou minimize eventos históricos violentos, incluindo o esfaqueamento de Jair Bolsonaro. Silvia, a gente exibe também na tela esse compartilhamento de Paulo Pimenta, ainda em 2021, do documentário Bolsonaro e Adélio, uma fakeada no coração do Brasil, que segue disponível na internet. Paula, vamos lá. Vamos separar aqui em 3 pontos. Primeiro, em relação do final para o começo, em relação a essa publicação do 247, irresponsável, criminosa. Se nós, por exemplo, tivéssemos feito uma publicação desse tipo, jamais faríamos nenhum tipo de alusão ou conjecturas em relação à esquerda. Não faríamos. Mas estaríamos presos em inquéritos e eles não teriam tentado usar a criatividade com a gente. A gente teria dado motivo para eles. Nós e outros jornalistas independentes que sofrem a censura e a caneta pesada do Supremo Tribunal Federal. Eles não foram punidos por algo abjeto como isso, como duvidar de uma tentativa de assassinato contra alguém, embora eles não gostem dessa pessoa, talvez o mínimo de humanidade restaria a esta redação. Relação ao Lula, bom, o Lula fala aquilo que ele realmente sente em determinados momentos. De todos os marqueteiros do PT que passaram pelas campanhas, de João Santana, o atual, o Sidônio, o único com quem eu conversei durante um tempo e conheci bem foi o Duda Mendonça. E eu conheci muito tempo depois do PT o Lula deixar o poder. Em 2011, no final do ano, em dezembro, eu fui ao Pará a acompanhar o plebiscito pela separação do estado do Pará em 3. Carajás, o que seria o Pará, hoje é a região de Belém, e o Tapajós. E o Duda Mendonça, interessado, ele tinha fazendas no sul do Pará, eu fui a Marabá, encontrei com ele, durante um longo período tivemos conversas, ele fazia a campanha para Carajás. E eu perguntei ao Duda várias vezes como era conviver com o Lula lá atrás. Aquele Lula que perdeu sucessivas eleições e depois chegou ao poder, e o Duda conviveu com ele um grande período, até aquele 11 fatídico de agosto de 2005, quando ele confessa ter recebido dinheiro no exterior, dinheiro por fora, evidentemente, a CPI dos Correios. E o Duda falou, o problema é esse Lula aí. É quando ele aparece gesticulando demais, vermelho, coloca um coletinho, um boné, um capacete, esquece. A partir dali é um problema. Ele vai falar tudo aquilo que o coração dele está cheio. Em relação ao Paulo Pimenta e a faqueada, o Paulo Pimenta é muito mais do que um deputado fanfarrão,
como a própria oposição trata ele. É um sujeito tratado como piada, é um fanfarrão, não, ele é um irresponsável. O Paulo Pimenta foi ministro da SECOM e estava lá no estúdio da Globo News semana sim, semana também, dando entrevistas. Ele foi o responsável por distribuir dinheiro do pagador de impostos para todos esses veículos de comunicação que passam pano para o governo e para o Supremo Tribunal Federal durante um longo período. Então, o Paulo Pimenta é muito mais do que um fanfarrão. Ele é um sujeito perigoso e que deveria pagar por esta fala como outros parlamentares do PL pagam pelo que disseram. Pelo que o Daniel Silveira um dia disse, por exemplo. É muito diferente aquela frase de mau gosto do Daniel Silveira do que um Paulo Pimenta zombar de um assassinato, a tentativa de assassinato de alguém? Ana, a gente trouxe aqui algumas figuras públicas que duvidavam e ainda duvidam, né, da facada em Jair Bolsonaro, duvidam porque não vieram a público desmentir. Esses vídeos, tem vídeo de 2021, vídeo de 2022, publicações nas redes sociais, e sempre me lembro do documentário da Brasil Paralelo, Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, que foi censurado mesmo de ter sido finalizado pela ministra Carmen Lúcia ainda durante a campanha eleitoral. Então a gente percebe aí bastante um duplo grau, né? O documentário da Brasil Paralelo censurado sem que os próprios ministros tivessem visto o conteúdo, e esse documentário que segue disponível nas plataformas. Então, Paula, é isso, né? Um peso, duas medidas, e é triste também ver que gente do esporte duvidou dessa facada, gente do vôlei duvidou dessa facada. E como seria esse complô? Dezenas de médicos, enfermeiros, atendentes, testemunhas, todos em conluio com uma facada falsa. O que a gente lembra também, Paula, é que esse parâmetro, ele é no Brasil, ele é nos Estados Unidos. O atentado contra a vida de Donald Trump em 13 de julho, lembram das manchetes, né? Donald Trump cai do palanque, Donald Trump é derrubado. Imagina, nós quase fomos uma geração que viu um atentado ao vivo e em cores, como na época do John Kennedy, né? Acho que o Augusto lembra muito bem, ali ao vivo. A minha mãe conta casos assim, o mundo ficou chocado e quase que nós vimos isso. E a imprensa tratou, né? Depois de uma semana, o assunto estava abandonado pela imprensa americana, depois que ficou comprovado que havia um atirador no telhado, que o atirador foi morto por um policial local. Ok. E campanha presidencial que segue. Então, é o mesmo padrão da esquerda, da extrema esquerda no mundo, né? O ódio contra a direita, a intolerância contra a direita, contra políticos, contra mulheres, contra homossexuais de direita, contra negros de direita, né? Negros de direita sofrem com intolerância, esse absurdo todo. Então, nada de novo. Agora, cadê o inquérito das fake news para colocar essa gente no inquérito das fake news? Porque o inquérito das fake news é outro também, né? Que está sempre aberto, um balaio que recebe qualquer coisa. Claro que a pergunta é retórica, né? Contra a esquerda, contra a direita vale tudo. Até esse tipo de mentira e ódio. Esse, sim, o verdadeiro discurso de ódio. Augusto. Olha, até porque no Brasil não são tão frequentes, felizmente, atentados desse tipo, isso justifica o que aconteceu e que eu vou relatar agora. O Bebiano, que já morreu, era o Gustavo Bebiano, era um sujeito forte, ele era um voluntário da campanha do Bolsonaro, um sujeito forte, sabia algum tipo de luta e tal, então ele ficou encarregado da proteção ao Bolsonaro. Era absolutamente amadorística nas palavras do Bebiano. Era ele, mais alguns voluntários, você escolhia pela musculatura, você era forte, vem cá, você vai proteger. Ele conta que lá na praça em que se deu o atentado em Juiz de Fora ocorreu o seguinte: houve um engano
e o Bolsonaro deveria descer de um lado da praça, do carro, que o trazia lá para um evento, né? E desceu do outro lado. Estavam esperando por ele o Bebiano e 3 seguranças amadores. Ninguém pensava no que poderia acontecer. Eles tentaram, ali no meio da multidão, trazer o Bolsonaro para perto. Chegaram a alcançar o Bolsonaro. Nem todos conseguiram. O Bebiano foi um deles, não conseguiu. 2 ou 3, eu não me lembro o número exato, né, de segurança, amadores. 2 ou 3 chegaram e ficaram ali perto. Um deles, no momento da facada, pouco antes, segundos antes da facada, estava fazendo selfies. Olha o amadorismo. Sim. Segurança do Bolsonaro, você pega o segurança americano, eles não param, né? É o olhar ali, é uma coisa de profissional. Eles não olham para o candidato, eles estão olhando o movimento da multidão. Esse segurança tirava selfie. Mano. Imagina o nível de amadorismo, o cara estava lá. Enquanto o outro vinha com a faca, depois de viajar bastante, de ter encontros suspeitos, depois de ficar de graça, ninguém sabe quem pagou. Nem a pensão em que ele ficou, nem os advogados que cobram bons honorários que o socorreram imediatamente. Agora, era o amadorismo, eles não pensavam naquilo. E aí vem logo o PT, claro, você atribui aos outros o que você é capaz de fazer. Isso aí é uma farsa. Então nada, está explicadíssimo. O Bolsonaro simplesmente não imaginava, e ele era indisciplinado quanto a isso, não vai lá, presidente, não sai sozinho no meio da multidão. Ele insistia em fazer isso, e aí continuou a fazer até depois do atentado. Foi isso que aconteceu. Isso que aconteceu. A verdade é singela, né? Eles tentam elaborar uma mentira que é torpe, também não se sustenta, como toda mentira, não se sustenta.